Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 18 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário pode votar em segundo turno, PEC do voto aberto no Legislativo. Veja os destaques das comissões esta semana. O Senado promove a partir de hoje seminário internacional sobre a primeira infância. Comissão de Direitos Humanos pode votar projeto que criminaliza a homofobia. E na entrevista desta segunda-feira, o Plano Nacional de Educação. O Senado pode votar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que prevê o voto aberto no Poder Legislativo. Esse é um dos itens na pauta do plenário esta semana. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que estabelece o voto aberto em todas as situações, no Congresso, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. A PEC foi aprovada em primeiro turno na quarta-feira passada, em uma sessão que durou mais de 6 horas. Nesta terça, o plenário deve se manter dividido, como aconteceu na votação em primeiro turno. Alguns parlamentares querem apresentar destaques para a votação em separado de emendas que restringem o voto aberto. Eles alegam que é preciso manter a autonomia parlamentar em situações como a apreciação de vetos presidenciais e a votação do nome de autoridades que são indicadas pela Presidência da República, como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, diretores do Banco Central. Portanto, a expectativa é de um plenário dividido para a votação em segundo turno, que está marcada para esta terça-feira. Existem ainda outras 6 propostas de emenda constitucional que estão em discussão no plenário. A principal delas, uma das mais importantes, é a PEC do trabalho escravo. Essa proposta estabelece a desapropriação de bens imóveis rurais e urbanos naquelas situações em que os trabalhadores são explorados em trabalho análogo ao escravo. Essa PEC também pode ser votada. André? Obrigado, Ronaldo. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. Na quinta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais vai promover um debate para discutir a situação dos fundos de pensão brasileiros. Foram convidados representantes dos maiores fundos de pensão do Brasil, a Previ do Banco do Brasil, a FUNCEF da Caixa Econômica Federal, a FUNPetro da Petrobras e o Postales dos Correios, além de representantes da Associação dos Participantes de Fundos de Pensão. Antes disso, na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar projeto que prevê aposentadoria especial para trabalhadores da construção civil. Para que eles consigam esse benefício de acordo com o projeto, eles precisam comprovar o período de trabalho, além de condições de risco, como exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos. Também na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar projeto que muda o Código de Trânsito para incluir entre os equipamentos obrigatórios para condutores de motocicletas o colete inflável individual, o airbag para motociclistas, que também vai ser obrigatório para condutores de triciclos e quadriciclos. Outro equipamento que pode se tornar obrigatório de acordo com este projeto é um dispositivo limitador de velocidade que deve ser regulado para a velocidade máxima de 110 km por hora. André. Obrigado, Roberto. O Senado promove a partir de hoje um seminário internacional sobre a primeira infância e a resiliência, a capacidade de superar obstáculos e situações de estresse. O objetivo da semana é formar profissionais das entidades de acolhimento que lidam com crianças até 6 anos. A fase onde se forma a personalidade de uma criança. Então, é você trabalhando a criança hoje que você no futuro vai ter cidadãos mais voltados a uma cultura de paz. A semana vai reunir especialistas da França, Itália, Espanha e Brasil. A psicóloga Maria da Penha coordena o projeto Novos Vínculos, que estimula o apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes sem possibilidade de retorno ao convívio familiar. Ela explica que os profissionais da área precisam de capacitação. O Estado pode fazer alguma coisa, né? Nós temos recursos para fazer isso, nós temos recursos para capacitar pessoas, para preparar pessoas.
Os cuidadores, no caso, podem ser essas pessoas que estão nessas entidades de acolhimento, que muitas vezes elas não têm a noção de como cuidar de uma criança que está ali abandonada, maltratada, muitas vezes abusada sexualmente e que precisa de uma atenção toda especial. As inscrições para a 6ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz são gratuitas e podem ser feitas pela internet no site www.senado.leg.br/infância e paz. Na próxima quarta-feira, uma audiência pública conjunta das comissões de Educação, Assuntos Sociais e Direitos Humanos discute a formação adequada dos profissionais. Nesse seminário, o que é que eu espero? Que as pessoas saiam desse lugar, né, acomodado, de elaborações, só de debate. Que elas passem para a ação, que é isso que as crianças precisam, de ação. A Comissão de Direitos Humanos pode votar nesta quarta-feira o projeto que criminaliza as ações contra homossexuais. Será um novo texto que substitui o projeto original da Câmara dos Deputados, que não agradava a parlamentares evangélicos. O relator da matéria é o senador Paulo Paim. Retirei fora a palavra homofobia. Não entrei nessa questão. Primeiro. Segundo, ficou igual o crime de racismo, o crime contra o idoso, o crime contra o deficiente, o crime contra a criança, enfim, todo tipo de discriminação fica numa única lei, inclusive a orientação sexual. Terceiro, havia uma preocupação muito grande com os templos religiosos. Nós colocamos ali que é preciso que se respeite a posição dos espaços religiosos. A Constituição, ela já determina que o local de culto é inviolável. Então, a manifestação livre do pensamento também ali é inviolável. Eu acho que foi por um bom senso, eu creio que caminha para a convergência, caminha para que realmente nós consigamos chegar no bom termo. O Plano Nacional de Educação, que prevê metas para o setor para os próximos 10 anos, deve ser votado em breve na Comissão de Educação e depois vai a plenário. Esse é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. Elevar a escolaridade da população, reduzir as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade do ensino. Esses são alguns dos objetivos do Plano Nacional de Educação em análise no Senado. Sobre esse assunto, eu converso agora com a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Cristina Helena Carvalho. Bom dia, professora. Bom dia. Qual a diferença desse Plano Nacional de Educação para o que vigorou entre 2001 e 2010? Eu acho que são várias diferenças, mas, em linhas gerais, a gente pode chamar a atenção essencialmente para o tamanho dos dois documentos, né? A amplitude dos dois documentos. O documento anterior era muito amplo, com inúmeras metas. Esse foi bem mais enxuto, trabalhou com 20 metas especificamente, e as estratégias para cumprimento dessas 20 metas. Então, essa é uma diferença brutal. E outra diferença clara é justamente o desenvolvimento do processo de elaboração do documento, né? Um teve uma participação de algumas instituições na confecção de projeto de lei, de instituições visando a educação pública, e o outro foi resultado de inúmeras conferências feitas com aquelas pessoas que trabalham com educação básica, pais, alunos. Acho que essa é uma diferença também importante. Esse PNE traz uma previsão de que 10% do PIB seja investido no setor. Qual que é a importância desse aumento de recursos? Então, caso seja aprovado, né, no Senado e depois se retorne à Câmara e seja novamente ratificado, esses 10% do PIB ele tem uma importância significativa porque envolve um valor muito amplo de recursos. Nós estamos falando aí em torno de 400 bilhões de reais, frente a um PIB de 4 trilhões. Então, é um número significativo, haja visto que o nosso gasto hoje com a educação pública é de 5,3% do PIB. E quando gasto com educação, de uma forma geral, nós gastamos algo em torno de 6,1% do PIB. Mas não basta só ter o recurso, tem que ter a boa gestão, né? Ah, sim, eu acho que a combinação de ambos, né? Ter o recurso é necessário, porque um recurso adicional frente aos grandes desafios que nós temos, tanto quantitativos como qualitativos, né? Temos muitas crianças fora da escola ainda, temos uma taxa de analfabetismo muito ampla, uma evasão ampla também da educação básica, associada a índices de qualidade ainda ruins, né? Quando comparados com outros países. Então, o nosso desafio quantitativo e qualitativo são muito elevados
para cumprimento dessas metas é necessário mais recursos, mas é claro, com uma boa gestão dos recursos, esses recursos realmente vão ser aplicados onde devem ser feitos, né? Onde deveriam ser feitos. O que um bom Plano Nacional de Educação pode trazer de benefícios para a educação e para o país, para o Brasil? Eu acho que o principal papel do PNE é simplesmente ter um instrumento de planejamento para os próximos anos, né? Ter um instrumento de planejamento decenal, pensar o que é estratégico para o país, né? Qual é o diagnóstico hoje dos problemas brasileiros em relação à educação e como nós podemos superá-los. Pensar em metas parciais, acho que esse é um outro ponto importante, né? Ter metas nos primeiros 5 anos e outra meta para os próximos 10 anos e que essas metas possam ser monitoradas e avaliadas com frequência. Aí sim, acho que teremos um salto na qualidade. Professora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. E para hoje estão marcadas 2 comissões e 2 sessões especiais do plenário. Novamente conversamos com o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo com as informações. Ronaldo? André, às 14h, a comissão instituída para modernizar o Código Comercial se reúne para votar o relatório final. Às 11h, haverá uma sessão especial para comemorar os 155 anos da Polícia Militar do Estado de Goiás. Às 10h, haverá uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para discutir as TVs comunitárias. E daqui a pouco, às 9h, uma sessão especial para a posse e eleição da diretoria do projeto Jovem Senador. O Jovem Senador é um projeto que reúne estudantes do ensino médio de todo o país que vêm ao Congresso, ao Senado, conhecer a estrutura e o funcionamento da Casa Legislativa. Esses estudantes representam os estados da federação e foram escolhidos por meio de um concurso de redação promovido pelo Senado Federal. Aqui eles vão vivenciar a estrutura, vão propor leis e vão trabalhar como se fossem parlamentares. André? Obrigado, Ronaldo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanhou outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.